Olá pessoal, a aula da semana é sobre o pré-modernismo. Antes de a gente falar propriamente da literatura, vamos entender o que está acontecendo nessa época no Brasil e no mundo. Um conceito importante para a gente ter em mente é de que nesse momento o país está passando por uma transição. Qual era a narrativa da época? De que havia um Brasil velho e de que agora havia um Brasil novo. Então, o que se dizia que era o Brasil velho? O Brasil velho era o Brasil do Segundo Reinado, era o Brasil da escravidão, era o Brasil da monocultura do café, era um Brasil que era muito arcaico e que, na sua estrutura política, ele inviabilizava o progresso da nação. Então havia uma expectativa muito grande nesse Brasil novo, nesse Brasil da República, desse Brasil do trabalho livre assalariado, de um país que estava namorando com a Revolução Industrial, que estava a pleno vapor na Europa. E aí é nesse contexto de transição que a gente vai ter de entender esse novo Brasil. Portanto, a gente está falando do Brasil, da Primeira República, implantada a partir de 1889. No entanto, essa república que vinha com uma promessa, uma expectativa muito grande de prosperidade para toda a sociedade, não é isso que a gente vê. Essa Primeira República, ela mantém uma instabilidade política, uma instabilidade econômica e um aprofundamento das desigualdades sociais que está eclodindo para todo canto no país, tanto na cidade quanto no campo. Então, as revoltas populares são um termômetro, são um indício de que a República ela não foi capaz de pacificar o país. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a chamada Belle Époque brasileira, em que a elite ligada à economia do café, ligada ao mercado financeiro da época, no eixo Rio-São Paulo, está vivendo um esplendor de riqueza, de luxo e de ostentação. Então, São Paulo, nessa época, começa a ser chamada de a locomotiva do país, porque era o centro econômico da nação, do mesmo modo que o Rio de Janeiro era o centro político. Mas, além dessas duas capitais, a gente tem uma terceira, que é Manaus, que vai também viver um esplendor econômico muito grande, que a gente vai chamar da Belle Époque da borracha. Então, o Brasil, a Amazônia, ela se consolida como uma grande exportadora mundial da borracha. E isso vai trazer muita riqueza para o norte do país. Então haverá inclusive um processo migratório, né, do Nordeste para a região de Manaus. Se é isso no cenário interno, no cenário nacional, a gente, olhando para o mundo, a gente vai ter dois fenômenos bastante importantes que você estuda no curso de História. É a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Revolução Russa, em 1917. Falando dessa Belle Époque brasileira, o que a gente vê? É um cenário de muita riqueza, de muito luxo, de muita ostentação. É nesse momento que se inaugura, em 1901, a Estação da Luz em São Paulo, que faz essa conexão da capital com Santos, né? Então, nesse trânsito aí do transporte de café, do transporte de pessoas também. Essa Belle Époque, ela é muito marcada pela sociedade moderna de consumo.
ela começa a se implantar na Europa na década de 1860, 1870, e a gente espelha essa chamada modernização europeia aqui. Então, o olhar às vitrines, o consumo de produtos de luxo se torna habitual nas famílias brasileiras. A moda europeia, ela passa a ser consumida em larga escala e o estilo de vida europeu, principalmente a vida francesa, ela se torna um paradigma entre nós. Para você ter uma ideia, em Manaus, as famílias ricas, elas mandavam passar e engomar as roupas na França. Então, era uma coisa muito louca, né? Porque você mandava as suas roupas para lá e você recebia entre 3 e 6 meses. Então, era um estilo de vida muito diferente do restante da nação. Apesar desse enriquecimento de uma parcela da população, o que a gente vê no Brasil é uma sucessão de convulsões na cidade e no campo. No Rio de Janeiro, nós tivemos a Revolta da Armada, entre 1893 e 94, a Guerra em Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897, a revolta contra a vacina obrigatória no Rio de Janeiro, em 1904, na esteira da modernização, da reurbanização da cidade, porque nós éramos um país republicano, mas tínhamos até então uma capital imperial. Então foi feito o bota abaixo, então a cidade velha, a cidade associada ao Segundo Reinado, ela foi demolida e se implantou avenidas largas, né, os chamados bulevares, para mostrar para o mundo que o Brasil tinha uma capital moderna à altura da República recém-implantada. No entanto, as populações mais pobres, elas sofreram um processo de exclusão, elas foram expulsas das regiões mais sofisticadas, das áreas com grande especulação imobiliária, e foram expulsas para as regiões de mangue e para os pés dos morros. Em 1910, a gente tem a Revolta da Chibata, uma revolta dos marinheiros brasileiros contra os castigos físicos e contra as más condições de trabalho. Então, esse cenário do pré-modernismo é um cenário de muitas transformações e de muitos conflitos internos também. O pré-modernismo, ele não foi propriamente uma escola literária na acepção da palavra. Ele foi mais propriamente um momento de transição entre a tradição literária do século XIX e a ruptura radical que aconteceu com o modernismo, a Semana de Arte Moderna de 22, né? E a chegada das vanguardas aqui no Brasil. Então, essa literatura, ela é marcada por uma mentalidade artística ainda ligada ao século XIX, então ela traz ainda muito daquelas marcas do realismo, naturalismo, a literatura como crítica da realidade, né, o apego ao real concreto, isso na prosa. E na poesia, ainda os traços muito fortes do parnasianismo, simbolismo. Agora, o que a grande crítica fala da literatura dominante na época, da qual os autores que a gente estuda hoje, eles eram de um certo modo desviantes, o que fazia sucesso em 1900, em 1910? Era o que a gente chamava de literatura sorriso da sociedade. Então, enquanto todas essas coisas estavam acontecendo no Brasil e no mundo,
a gente tinha uma literatura satisfeita, nas palavras do crítico Antônio Cândido, sem angústia formal, sem rebelião, nem abismos. A sua única mágoa é não parecer de toda europeia. Era, no seu esforço mais tenaz, mais profundo, é não conseguir ser uma cópia perfeita daquilo que se fazia da arte acadêmica. Então, uma característica dessa literatura do pré-modernismo é a ruptura com o academicismo. Então, nessa virada de século, a gente tem um crescimento do número de jornais. Então, todos esses escritores que a gente estuda no pré-modernismo, eles escreviam em jornal. Então, a literatura deles começou a ganhar algumas marcas mais próximas da coloquialidade, uma linguagem mais dinâmica, que não tinha aquele tom lento, pesado da literatura do século XIX. Outra característica, que é uma marca desse pré-modernismo, é a denúncia da realidade brasileira. Então, em contraposição àqueles escritores como Coelho Neto, né, que faziam uma literatura para agradar o bom gosto, era aquela literatura que a gente chama de chapa branca, a gente tem esses escritores que vão usar a literatura como missão, como instrumento de crítica e de denúncia das contradições e das tensões brasileiras. Então, a gente vai ter tipos humanos marginalizados, então começa a aparecer o sertanejo nordestino, a gente vai ter o negro e o mulato nas periferias cariocas, a gente vai ter o caipira do interior de São Paulo. Então, a literatura ela começa a olhar para um Brasil que não aparecia na arte de maneira sistemática até então. Então, fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos começaram a aparecer nas páginas dos livros. E algo que a gente vai ter no final desse panorama é a denúncia dos dois Brasis. O Brasil moderno do litoral e o Brasil arcaico do interior. Comentou bem. Então, há uma permanência de traços do realismo e do naturalismo que são marcas do século XIX na prosa. Mas o que há de novo nesse estilo? Começa a aparecer os tipos populares, o brasileiro marginalizado começa a aparecer nesse livro. A cultura popular começa a aparecer nas narrativas. Isso, o Brasil popular, vai ser uma marca importante do modernismo a partir de 1922. Na poesia, a gente vai ter ainda alguns traços, aquele rigor formal do parnasianismo e o aprofundamento existencial da poesia simbolista ainda estão muito fortes. Aliás, um detalhe, o parnasianismo, por ter sido adotado pela classe dirigente, pela elite brasileira, o parnasianismo, quando ele se instaura aqui na década de 1880, ele permanece hegemônico até o advento do modernismo. O simbolismo que dominou a Europa no final do século XIX e foi o grande estilo da poesia do início do século XX, aqui no Brasil, ele foi quase que completamente sufocado pela presença parnasiana. E somente a partir da década ali de 1910, quando a gente pega 1915 em diante, é que a poesia simbolista ela começa a se fazer mais presente. E aí, como a gente comenta, experiências precursoras da linguagem modernista na prosa e na poesia começam a aparecer.
Por exemplo, o Mário de Andrade, um dos precursores do modernismo de 22, ele publica o seu primeiro livro em 1917. Do mesmo modo, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia, uma série de escritores que serão importantes no modernismo, eles estão começando a publicar nesses anos iniciais aí da década de 1910. Principais autores do pré-modernismo. Na prosa, Graça Aranha, que era membro da Academia Brasileira de Letras, Euclides da Cunha, que também se tornou um imortal da academia, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Na poesia, um grande nome a gente tem de guardar aí, o Augusto dos Anjos.